Eu confesso a vocês que é uma alegria renovada a gente estar aqui de volta, né? Poder conversar sobre um tema muito palpitante. E eu confesso a vocês que a gente reservou para amanhã de hoje alguma coisa que a gente vai considerar um pouquinho fora do habitual. De um modo geral, o senso comum nos levaria a um conjunto de reflexões que nos servissem de um material, vamos dizer assim, habitual de nossa parte. E aqui, a gente, de maneira despretensiosa, mas ao mesmo tempo feliz, a gente resolveu retirar do Livro dos Médiuns um assunto, isto é, esse assunto, né, a consciência divina, a ideia dessa valoração consciencial entre nós, os espiritistas, né? Estamos falando de um web congresso espírita, então todo o volume de considerações que a gente vai trazer na manhã de hoje não nos pertence. Ele está posto na codificação e, mais especificamente, no Livro dos Médiuns. E a gente, então, resolveu retirar da parte terceira do Livro dos Médiuns, que é uma parte do livro, né, da codificação, que particularmente eu considero assim pouco lida, pouco estudada entre nós. Existem alguns fenômenos que a gente precisa revisitar, sabe? Um deles é, por exemplo, esse. Um outro, para exemplificar mais, é a conclusão do Livro dos Espíritos. A gente fala bastante das leis morais, a gente cita até prolegômenos. Com pouca incidência, alguns de nós falamos da introdução das 17 partes da introdução do Livro dos Espíritos, mas as 9 partes que compõem a conclusão da obra, o Livro dos Espíritos, os enunciados de Allan Kardec, que inclusive fecha com chave de ouro, né, com um dos pais da Igreja responsável por todo o volume de considerações teológicas do período medieval, né, um período de 1000 anos. Estamos falando de Santo Agostinho, o africano de Hipona. Allan Kardec coloca Santo Agostinho lá no item 9 da conclusão do Livro dos Espíritos, e existe um fenômeno. Esses temas, né, esses conteúdos, eles são pouco explorados entre nós, a gente acaba visitando mais do mesmo. E eu vou repetir aqui, não com o objetivo de querer ser diferente, mas com o objetivo de trazer ou pôr mais luzes nesses conteúdos que dialogam com essa temática. Nós, então, buscamos trazer um item que é um item, vamos dizer assim, nessa direção pouco lido e pouco explorado. Então, eu vou pedir aqui aos nossos amigos da técnica, são os nossos Josés, né? José foi aquele varão que segurou Jesus nos braços, amparou Maria, durante uma fase muito importante na história da humanidade. Ele, sendo o pai de Jesus, deu-lhe, inclusive, uma profissão, e muitos judeus e romanos se referiam a Jesus como sendo carpinteiro, e ele era carpinteiro, né? Ele obteve essa profissão pelo convívio com José. Então, José cuidou de Jesus, foi o responsável, vamos realizar, né? Esteve nos braços durante um período consistente da história do mundo, nada mais, nada menos que o governador do orbe. E ele despediu-se na história da humanidade. A gente sabe pouquíssimo, né? Nós sabemos muito pouco de José, e, no entanto, ele tem uma, vamos dizer assim, uma importância, né, fundamental na história do mundo, na história do planeta, né? Então, a equipe técnica do Seridó são esses nossos Josés, tem uma importância fundamental, mas a gente não os vê, nós não os vemos aqui, mas eles estão presentes. E é para eles que eu vou aqui pedir o obséquio de soltar esse nosso capítulo 3º do Livro dos Médiuns. Olha, esse será o protagonista da manhã de hoje. Quem fará a palestra, eu quero combinar com vocês aqui, que o responsável pela palestra da manhã de hoje não será Marcelo Shoa, será Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, tá certo? O nosso querido Allan Kardec, o nosso mestre de Lyon. Muita gente acha que Allan Kardec caiu de paraquedas na doutrina espírita, mas não, né? Ele recebeu um convite do senhor Fortier depois de
30 anos de magistério, isso é importante que se diga, né? E ele então começa a perceber, porque o senhor Fortier não foi o primeiro que convidou Kardec, vários outros convidaram. E esse convite era feito assim com entusiasmo, porque de um modo geral, e infelizmente até hoje, muitos de nós consideramos a mediunidade como sendo algo assim maravilhoso, sobrenatural, tanto é que o próprio Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns do maravilhoso e do sobrenatural, mostrando que a mediunidade não é um fenômeno sobrenatural, porque não está sobre, isto é, acima da natureza. Ele está íncito em a natureza humana, né? Nesse sentido, ele mostra para nós, Allan Kardec, que a mediunidade é um fato comum. Ele, inclusive, é um fato bíblico. Moisés chegou a proibir a comunicação com os mortos. Ninguém proíbe aquilo que não existe, tá certo? Porque os judeus primitivos acreditavam na comunicação com os mortos, acreditavam na vida após a morte, essa visão, essa ideia espiritualista. Mas falar sobre mediunidade é realmente uma outra live. A nossa proposta aqui é tomar como pano de fundo essa ideia. O protagonismo da manhã de hoje será essa ideia, a ideia de que somos espíritos imortais. O nosso professor do momento, né, e do futuro, que é o nosso querido amigo Manuel Filomeno de Miranda, que escreveu pelas mãos abençoadas de Divaldo 18 livros. Ele, Miranda, nos diz, nos revela essa ideia, esse conceito de que o espiritismo trouxe a era do espírito. Então, a partir do século XIX, nós então passamos a entender o espírito, a ideia do espírito como sendo o protagonista das reflexões da criatura humana. Antes eu citei Santo Agostinho, antes de Santo Agostinho, nós tínhamos com a filosofia grega, nós tínhamos a ideia que a gente chama de ideia cosmogônica, né? Essa ideia do gônos, do surgimento, e o cosmos é uma palavra em grego que significa organização. Como é que surgiu o mundo, né? E depois, junto com isso, essa visão teogônica, o surgimento de Deus. E nós temos na mitologia grega, como igualmente na mitologia romana, várias explicações para o surgimento do mundo, essa ideia da Gaia, né, do planeta Terra, como sendo a Gaia, a mãe, que foi fecundada. Então nós temos ali a mitologia como sendo um dos instrumentos que se mostraram à época capazes. Mas o homem entendeu que aqueles instrumentos mitológicos, né, são fatos ficcionais com o objetivo de explicar a verdade, eles eram insuficientes. E surgiu a reflexão filosófica, né? E nós, claro, conhecemos Platão como sendo responsável por protagonizar Sócrates. Sócrates é o pai da filosofia no Ocidente, né? Isso é importante que se diga, porque no Oriente nós temos outras manifestações filosóficas. Mas por uma coisa ou por outra, Sócrates, como sendo o pai da filosofia ocidental, trabalha a ideia do exercício da humildade ou do reconhecimento das próprias habilidades ou limitações como sendo um fato relevante do ponto de vista filosófico. Homem, conhece-te a ti mesmo, era o que estava esculpido no oráculo, no pórtico do oráculo de Delfos. Oráculo esse que trouxe pelo deus Apolo a ideia de que Sócrates era o homem mais sábio em toda a Grécia. E ele, então, reuniu um fato, né? Uma expressão, só sei que nada sei, considerando o reconhecimento das próprias limitações como sendo um fato filosófico. Aliás, a palavra filósofo vem de duas expressões em grego, philos e sophos, né? A palavra sofia significa, então, essa ideia do sophos, da sabedoria, né? E a palavra filo, que vem de filho, inclusive, né? Onde Aristóteles trabalhou bastante esse conceito, é a ideia do amor, mas do amor filial. A palavra filosofia, então, o filósofo não é o sábio, é o que ama o saber. E o amor ao saber é o reconhecimento de que a posse do saber não está conosco, porque Platão, quando estabeleceu a ideia, né, que ele chama de teoria da reminiscência, a ideia de que a verdade não pertence à realidade material,
Ele, junto com Aristóteles mais tarde, constrói a ideia metafísica. Essa ideia meta, a palavra meta é o que está acima, acima da physis, acima das coisas materiais. Nessa perspectiva, nós vamos entender na historiografia inicial, vamos colocar assim, né? Já que o antropóide repousa por sobre a face da Terra há aproximadamente 200 mil anos, vamos entender naquela época ali, há 5, 6 mil anos atrás, e nessa evolução já há 600 anos, né? Essas expressões filosóficas gregas, vamos entender o homem buscando a sabedoria, buscando a compreensão de Deus e das coisas, mas observando a natureza. A palavra física vem daí, né? Physis, estudo dos fenômenos da natureza. Os físicos eram os filósofos da antiguidade. Depois, com Santo Agostinho, vamos dizer assim, nós inauguramos a ideia da filosofia medieval, né? De todo o volume filosófico, e então nós migramos, vamos dizer assim, o pensamento filosófico, que era um pensamento teogônico, um pensamento cosmogônico desses mesmos filósofos, né? Desde os filósofos pré-socráticos, como o Heráclito de Éfeso, né? E muitos outros, passando por Sócrates e Platão, até chegar, por exemplo, em Santo Agostinho, que, visitando os escritos de Plotino, que por sua vez leu Platão, ele inaugura a patrística cristã, que é o corpo de doutrina filosófico que dará origem àquilo que conhecemos como sendo hoje, né, ainda que com algumas variações, o catolicismo. Ele, então, escreve 1000 anos, vamos dizer assim, né? O africano de Hipona escreve todo o volume teológico, e durante 1000 anos nós concentramos a ideia que a gente vai chamar, então, esse movimento teocêntrico, que é Deus no centro de tudo. Se antes era a natureza no centro das coisas, com buscas, né, com vistas ao conhecimento, agora com Santo Agostinho e com a Igreja, que durante 1000 anos desenvolveu diversas universidades na história da humanidade, nós vamos encontrar Deus no centro de tudo. Depois do Iluminismo, nós vamos perceber essa visão, essa necessidade de pôr luzes no passado. E então, com o Renascimento, a ideia do Renascimento, que isto é, nascer de novo, nós buscávamos resgatar esses elementos racionais de uma história de 1000 anos que, para o homem daquela época, como se tivesse ficado no passado. E nós construímos a ideia do homem no centro das coisas, né? Não mais Deus no centro. Então, a ideia antropocêntrica, que é o homem no centro de todas as coisas. Mas, a partir do século XIX, um professor francês, depois de ter estudado em Yverdun, na Suíça, num castelo, ter bebido da água de Johann Henrique Pestalozzi, que, por sua vez, foi discípulo de Rousseau e que, por sua vez, foi discípulo de Comênios, né? São nomes na história da educação planetária. Ele, o mestre de Lyon, voltando para a França, construindo uma escola de ensino e incitando as políticas públicas da França daquela época, depois de 30 anos de magistério, não mais se serve da natureza como centro de todas as coisas, não mais se serve com a ideia de Deus no centro de todas as coisas, muito embora se utilize dela, não mais se serve do homem no centro de todas as coisas, mas agora, a partir do século XIX, como nos lembra Miranda, o nosso querido Allan Kardec, este professor francês, esse homem estoico, intrépido e brilhante, ele, então, agora se serve do espírito, a era do espírito. Estamos falando do espírito, da ideia do espírito, no centro das nossas reflexões. Nós não somos corpos, nós somos espíritos. E aqui a gente começa a margear reflexões consistentes do trabalho da manhã de hoje. Reflexões, a ideia da consciência divina, essa realidade consciencial no livro de Gênesis, quando nós observamos lá nas anotações judaicas de que fomos construídos à imagem e semelhança de Deus, essa não é uma imagem humana,
como minha avó Maria dizia, né? Gente de cara e dente, nariz para frente. Não. Trata-se de uma imagem antropomórfica, isto é, sem forma humana. Nesse sentido, como Deus cria o tempo inteiro, nós somos co-criadores. Como Deus é a inteligência suprema, nós somos a inteligência relativa. Como aprendemos em estética, a filosofia da beleza, que Deus é a supremacia da beleza, né? Joana de Ângeles nos diz que as flores, as rosas, são assinaturas de Deus, de sua beleza no mundo e no universo. Nesse sentido, nós temos o belo dentro de nós, e isso quem nos diz é Leon Denis. Com esse volume de reflexões, nós vamos caminhando na compreensão da ideia de que somos espíritos. Nós não somos corpos. Isso é muito importante e é super adequado que nós entendamos essas reflexões, mas é um entendimento, não um entendimento cognitivo, racional, pura e simplesmente, né? E aqui o protagonista da manhã, o capítulo 3, vai trazer para nós elementos de contribuição. Eu, particularmente, gostaria de trabalhar aqui o capítulo 3 todo, viu? Mas o tempo não nos permite. Esse capítulo chama-se Método. E é importante a gente anotar, porque o método diz respeito a um conjunto de sistemas que Allan Kardec utilizou como sendo métodos louváveis para fazer proselitismo, ou seja, buscar adeptos à doutrina espírita. Muitos de nós da comunidade espiritista dizem assim, o espiritismo não faz proselitismo, né? E claro que quando a pessoa se serve dessa expressão, ela usa um significado diferenciado para a palavra proselitismo, porque aqui no item 18, Allan Kardec vai dizer que é muito natural e é até louvável aos adeptos da doutrina espírita fazer proselitismo, e esse desejo nunca será demais estimular, tá certo? Porque, na verdade, a forma como nós devemos convencer, e esse é o objeto das nossas atenções da manhã de hoje, não é uma forma voltada para as relações do cognitivo, ou seja, não é uma compreensão pura e simplesmente lógica. A crença em Deus não é suficiente para formar um teólogo, por exemplo, vai nos dizer Allan Kardec, né? Então, nem sempre o raciocínio lógico, a ideia do logos, né, como um elemento racional, ele se mostra ali verdadeiro. Então, o método diz respeito a um conjunto de premissas, de sistemas que os materialistas do século XIX utilizaram como elemento de negação à ideia da realidade do espírito, né? Então, os materialistas por sistema, os materialistas por indiferença, os materialistas por incredulidade, e, inclusive, eu vou até aproveitar para fazer uma propaganda aqui, nós temos um canal no YouTube, né? Chama-se um Projeto Espiritismo e Mediunidade, e lá nós estudamos largamente esse material, tá? Eu vou avançar aqui, porque eu vou trabalhar com vocês especificamente o item de número 28. Mas antes eu vou dizer assim, olha, vou repetir uma expressão de Kardec. Numa palavra, antes que torneis, né? Que o torneis, quer dizer, torneis o homem espírita, vejam que espírita aqui está até em caixa alta, né? Antes de tornar alguém espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. O que é que significa isso? Fazer com que a pessoa perceba que há alguma coisa depois da vida. Aliás, o espiritismo acredita na morte. Claro, o espiritismo acredita na morte como fenômeno biológico. Existe a morte, né? E, aliás, nesse sentido, também é uma tese do nosso professor do momento, nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, morrer é diferente de desencarnar, tá certo? Seria uma outra live só para a gente trabalhar essas questões. Mas a ideia da visão espiritualista é a ideia daquele de nós que acreditamos em alguma coisa depois da disjunção molecular, que nós chamamos de morte. E aqui a morte do corpo, né? E ele trabalha vários tipos de materialistas, né? O materialista é aquele que não acredita na realidade
realidade espiritual. Não confundamos esse tipo de materialismo com o estudo, por exemplo, promovido por Aristóteles, né, considerado um dos primeiros filósofos materialistas. A ideia do materialismo em Aristóteles é o estudo da compreensão da origem das coisas pela apreciação dos fenômenos naturais. Tá certo? Isso não tem a ver com o materialismo do século XIX observado por Allan Kardec. A palavra é a mesma, mas elas têm origens, né, tem fundamentos diferentes. Esse é um cuidado que a gente precisa ter, tá certo? E aqui, quando ele fala de materialista, é realmente aquele, por exemplo, que não acredita em Deus, aquele que valora o caos, né, as relações causais, ou seja, a origem das coisas são aleatórias no sentido de que não há nenhuma construção lógica, né? Nenhuma inteligência suprema por detrás. São essas as pessoas que entendem que o mundo é regido por forças da natureza pura e simplesmente. E esses são os materialistas colocados por Allan Kardec. É óbvio que se eu penso que não há nada depois da vida, eu não vou me preocupar com o futuro, né? Carpe diem. O que me importa é o momento, o que me importa é gozar o agora, o presente, né? E é nesse sentido que Delfina de Girardin, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai colocar para nós, né, uma expressão máxima das causas, das consequências, ela chama de desgraça real. Porque às vezes uma mentira livra a gente de um problema. Às vezes, né, o assassino que oculta um cadáver, ele se vê perante a sociedade naquele momento livre de um enrosco perante as leis do homem, né? Aqueles de nós, eventualmente, que furtamos alguma coisa e não somos pegos pelas câmeras de vigilância, a pessoa passa ilesa, mas perante a consciência divina, o que ali Delfina de Girardin vai colocar são as consequências desse ato, né? Então, essa é uma visão espiritual. O materialista, ele vai entender que depois da morte acabou tudo, né? É claro que o corpo morre. Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. O Marcelo Show é um personagem, vem do grego persona, significa máscara, a forma como eu me apresento. Esse existirá uma única vez na história da humanidade, mas o espírito imortal que sou, esse permanecerá, interagindo com as leis. Então, as consequências daquilo que eu fizer, que a gente, né, entende. Ontem estudávamos sobre o budismo, né, em sânscrito, a ideia do Dharma como lei e a ideia do Karma como lei de causa e efeito, que nós chamamos em doutrina espírita de lei de causa e efeito. É uma lei, não é uma regra, né? Nesse sentido, nós interagimos com as leis de Deus. Não é Deus que particulariza ações e efetivamente nos detesta, nos pune, nos escraviza. Não. É a nossa própria realidade consciencial que nos coloca, isto é, somos nós mesmos que nos colocamos assim. Nessa perspectiva, o homem é o artífice, é o produtor, é o protagonista do seu próprio futuro. Aqueles que não pensam dessa forma são os colocados como materialistas por Allan Kardec, e ele desenvolve um conjunto de sistemas. E ele, para cada um desses sistemas, Allan Kardec coloca linhas de raciocínio espiritistas, portanto, espíritas, doutrinárias, fazendo uma espécie de contraponto. Aqui é um movimento dialético. Em filosofia, dialética é o diálogo dos opostos. Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Esse capítulo 3º do Livro dos Médiuns, ele é um capítulo muito primoroso. E eu vou repetir, é um capítulo pouco lido e pouco estudado entre nós, e ele dialoga com o tema da manhã de hoje. Mas eu vou fazer um salto quântico aqui, né? Aqui ele fala dos materialistas radicais, materialistas por indiferença, quer dizer, o que não tem coisa melhor, né, para escolher ou para fazer, os incrédulos por má vontade, não tem a menor, vamos dizer assim, não tem o menor trabalho, né, de efetivamente entender e estudar daquilo que ele está negando. Existe um tipo de categoria que são os incrédulos por interesse. A pessoa não acredita porque, afinal de contas, ela traz para si um peso de responsabilidade muito grande do ponto de vista ético e comportamental, no momento em que ela entende que depois da morte há a vida, né? Que a sua encrenca, na verdade, não termina no túmulo. Na verdade, ela continua. Aliás, nós não temos muitas vidas, nós só temos uma.
Encarnação é que nós temos várias. É claro que aquele que mergulha nesse tipo de entendimento não tem o interesse em tomar conhecimento da verdade, né, desse tipo de verdade. Então, Allan Kardec chama de incrédulos interesseiros. É mais cômodo para a pessoa não acreditar. E ele desenvolve vários tipos de incredulidade. Os incrédulos por covardia, aqueles que não encaram a si mesmos, né? Não efetivamente, porque botam na conta, por exemplo, da biologia, né? Quem não se recorda da ideia da epistemologia genética, né, trazida por Piaget, ou seja, nós somos reféns do corpo em que mergulhamos, ou o princípio de Vygotsky, que trabalha a ideia da epistemologia social, o homem como produto do meio. Ou seja, a gente sempre coloca na conta dos outros, coloca na conta do corpo, coloca na conta do movimento social. É claro que essas são condições predisponentes, mas em doutrina espírita nós consideramos o espírito como a condição preponderante. Então, essa é a análise. Os incrédulos por covardia são aqueles que colocam na conta das outras coisas. E existe um outro tipo de incredulidade colocada por Allan Kardec, os incrédulos por escrúpulo. Escrúpulo é religioso. O que é que significa isso? Ele escolheu uma caixa para pensar, um princípio, uma ideologia. Tudo aquilo que gira fora da ideologia daquela pessoa, ela então constrói, promove, desenvolve uma espécie de negacionismo. Não, eu sou protestante e acabou, eu não acredito nisso, né? Então são os incrédulos por escrúpulo religioso. Existem os incrédulos por orgulho, por contradição, por negligência, por leviandade, por decepção. A gente vê muito isso. Eu fui para a casa espírita e eu me decepcionei com o espiritismo. Na verdade, ela se decepcionou com as pessoas. Só que é curioso, esse é um fato psicológico que também daria uma outra live. Quando nós nos decepcionamos com as pessoas, é porque as tornamos excepcionais. E ninguém é excepcional. Nós somos humanos, é Nietzsche, né? Humano demasiado humano. Nós somos criaturas falíveis, somos perfectíveis, mas não somos perfeitos. Aliás, a palavra perfeito é uma palavra que vem do latim, que significa feito por completo. E nós ainda estamos completando a nossa perfeição. Aliás, estamos no início desse processo. Por isso somos imperfeitos. Então, a palavra imperfeito não é uma palavra pejorativa, é uma palavra que define a relação circunstancial do nosso processo evolutivo. Vejam que diferença, né? Que diferença analítica. Então, os incrédulos por decepção são aqueles que ancoram o princípio doutrinário em pessoas. E como nós, as pessoas, somos falíveis e, portanto, temos o direito de errar, nós temos a obrigação de nos corrigirmos. Mas o direito de errar faz parte do mecanismo técnico-pedagógico da divindade, né? É uma relação didática até, ninguém decora da tabuada de primeira, a gente vai fazendo o exercício até acertar, até aquilo decor, né? E decor é no coração, não é ter na memória. Então, se você coloca um princípio doutrinário num líder religioso, e aquele líder religioso, como é um ser humano e ele, portanto, tem o direito de errar, você vai se decepcionar. É o que Allan Kardec coloca, são os incrédulos por decepção. Vejam quanta movimentação reflexiva o mestre de Lyon trabalha nessas perspectivas, né? Ele coloca aqui, por exemplo, os indecisos, né? A pessoa está em cima do muro. Será que é isso mesmo, né? Então, aqui ele já coloca um outro sistema de pensamento que são os espíritas sem o saberem. Somos aqueles de nós que temos contato com a doutrina espírita e a pessoa diz assim, nossa, mas isso faz todo sentido na minha cabeça. Eu sempre pensei desse jeito, mas, claro, não sistematizado da forma como está sendo trazida para mim. Quando a gente diz que Allan Kardec codificou a doutrina espírita, quando a gente estuda a filosofia do direito, né, o justnaturalismo, a ideia do direito natural e a ideia do regramento social, o que é a legislação? O que são as leis? As leis, na verdade, são regramentos sociais, né?
Rousseau traz a ideia do contrato social como sendo um instrumento que o homem utiliza para estabelecer as suas relações sociais. A palavra civilização vem daí. O homem civilizado é o homem que aprendeu a respeitar leis, a pagar impostos, a parar o carro no semáforo se tiver vermelho, a pagar os seus tributos. As leis estão postas, e claro que as leis não agradam a todos, mas a gente então, e aliás o próprio Sigmund Freud estabelece o mal-estar da sociedade, né? Esse ato... Essa coercitividade que o homem faz, né, para inibir os seus desejos em prol de uma lei, de uma legislação. Então, o homem na sociedade é aquele homem, o homem civilizado, é o homem que aprendeu a viver em função de leis. E as leis, as leis divinas que estão postas em a natureza foram colocadas num formato de código. Né? Quando a gente observa a legislação, são código civil. Essa palavra codificação, né, traz essa ideia na doutrina espírita de códigos. São construções, o corpo de doutrina espírita está codificado. Mas Allan Kardec não inventou a mediunidade, ele a dignificou. É diferente. Nesse sentido, como está posta na natureza, né, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está esculpida, gravada a lei de Deus na consciência. Mas não é essa consciência, o que eu comi ontem, o que eu vou jantar, daqui a pouco eu fui para o mercado e comprei. Não. A consciência se revela, se mostra aqui nos escaninhos mais profundos da nossa alma, né? Quando nós enfrentamos as leis de Deus, o espírito imortal tem consciência, ainda que essa consciência adormecida, mas quando ele interage com as leis de Deus, ele percebe ali um gap, percebe uma falha. Como as leis de Deus estão postas na natureza, né? Está em todo o universo, muitos de nós, quando somos apresentados a essas mesmas leis, agora organizada num código de conduta, nós nos posicionamos como espíritas sem o sabermos. Nossa, isso faz todo sentido para mim. Isso aconteceu, por exemplo, a gente anota na biografia, né, de Canuto Abreu, que escreve sobre o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele toma contato com o espiritismo, aquilo para ele não era um fato novo, né? Isso é colocado por Canuto Abreu em relação, né, quando ele escreve, constrói, né, monta e desenvolve a biografia do Dr. Bezerra de Menezes, né? Um exemplo de político probo, né, de homem honesto, né? Então, nesse sentido, esse é um exemplo de espíritas sem o saberem, né? Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita. Possui o sentimento inato, essa ideia do inatismo, que, aliás, esse é um pensamento platônico, inclusive, diga-se de passagem, né? Depois, se a gente, em outra live, a gente aborda isso, essa ideia do inatismo, que, aliás, está na segunda, quarta parte do Livro dos Espíritos. Allan Kardec coloca ideias inatas que dialoga com a teoria da reminiscência de Platão. Mas aqui possui o sentimento inato dos seus grandes princípios, ou seja, o homem tem conhecimento, ele entra em contato com o espiritismo e aquilo faz sentido para ele. Agora, aqui eu quero chamar a atenção. Item 28. E agora sim começa a nossa conferência, a nossa palestra, a nossa meditação. Entre todos os que se convenceram pelo estudo direto do Espiritismo, se convenceram, item 28 está aqui à direita do vídeo, lá embaixo. Entre todos, entre os que se convenceram pelo estudo direto do Espiritismo, podemos distinguir, aí a Allan Kardec, em cima daqueles de nós que nos convencemos a propósito de todo esse volume de sistemas de pensamento materialistas, tá certo? Que nos convencemos de que somos espíritos e imortais, Allan Kardec constrói uma espécie de taxonomia, né, que em biologia, a taxonomia é o braço da biologia que faz o estudo dos seres vivos, né, os separa, as espécies e tudo mais. Então ele faz essa distinção, que aliás tem origem inclusive em Aristóteles, né, essa visão da biologia. Então ele faz uma distinção. Ele coloca aqui, Allan Kardec, 4 grandes grupos.
E esses grupos são os que dialogam com essa consciência divina que nós precisamos desenvolver. Não precisamos só tomar conhecimento. Vejam, primeiro grupo, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. É a pessoa que se impressiona com o fenômeno espiritista. Ele se impressiona com o fenômeno espírita. Ele vai para a casa espírita para prestar atenção se não tem psicografia, para prestar atenção se alguém não tem um comportamento diferente, diz que se disser que é médium, então ele acha que é um ser especial, né? Que é um monge druida, um negócio assim. Aliás, tem médium também que acha, ele se acha assim, né? Ele é o médium principal, ainda tem esse negócio de médium principal, ou ele entra primeiro na sala mediúnica, ou ele entra por último, ele entra quase que volitando, como se ele fosse um sacerdote, alguma coisa assim, né? E ele senta na cabeceira, e o mentor da casa só se comunica através dele, né? Então, é aquele que crê na manifestação, mas pura e simplesmente, vejo que simplesmente é um advérbio de modo, é a maneira como a pessoa se posiciona, de maneira simples, né? Para eles, ou seja, para esse grupo de pessoas, vejam, eu vou voltar aqui para dizer para vocês, olha, os que se convenceram, a pessoa se convenceu pelo estudo direto do espiritismo, hein? Ela entendeu a necessidade do aprofundamento dessas relações espiritualistas. Ela entendeu que depois da vida tem mais vida. Aliás, ela entendeu que vida nós só temos uma. E episódios é que nós temos vários, né? São as relações circunstanciais. É aquilo que Allan Kardec vai colocar na parte segunda do Livro dos Espíritos, né, quando trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, né? A noção da erraticidade, o espírito errante não é o que erra, claro, é o que está na condição de aspirante para uma nova encarnação. Essa é a condição de espírito errante, né? Jesus, por exemplo, não pode ser considerado um espírito errante, ele está no mundo espiritual, mas não está na erraticidade. Aqui é um valor didático, porque a erraticidade pressupõe o estágio ou o hiato entre uma encarnação e outra no mundo espiritual. Existem diversos espíritos no mundo espiritual, mas nem todos eles são espíritos errantes. Mas essa relação consciencial a pessoa já teve, mas ainda assim Allan Kardec nos divide em grupos. E o primeiro deles somos aqueles de nós que acreditamos, que cremos pura e simplesmente nas manifestações. Para esse grupo, né, diz Kardec, para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, quase um passatempo. A pessoa vai à casa espírita, frequenta a casa espírita, participa do ESD, mas ela está observando. Diz-nos o codificador, é uma série de fatos mais ou menos curiosos. Que interessante, né? Que coisa interessante, porque a mediunidade de verdade, ou os fatos espiritistas, a literatura espírita, o livro, o estudo, a reflexão, ela promove um deslocamento cognitivo. O que é que significa isso? Nós passamos a refletir de uma outra forma. E isso é muito interessante. Pivota o raciocínio para uma outra linha, para uma outra perspectiva, para uma outra abordagem. Veja que... Então, isso, de fato, é dentro da ciência da observação, que, aliás, a ciência trabalha e necessita trabalhar com a observação. O que é a astronomia, se não uma ciência empírica? Né, a ideia do empirismo como sendo uma ideia observacional, mas, falando aqui de astronomia, a astronomia se serve, por exemplo, de análise, que a gente chama de espectroscopia, né? A ideia da observação do comportamento do feixe luminoso, dos astros luminosos e iluminados, para estudar, então, os corpos celestes. Então, é uma ciência observacional. O espiritismo é uma ciência. Aliás, aqui cabe lembrar, né? Isso Allan Kardec coloca na obra O que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
Então, para esse primeiro grupo, o espiritismo seria somente uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. E aí Allan Kardec diz assim: chamar-lhes-emos, isso é o codificador chamando, tá? Não botem na minha conta, não matem o mensageiro, tá certo? Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores. Então, somos aqueles de nós, a gente borboleteia nessa casa espírita aqui, teve uma encrenca, borboleteia na outra, teve uma encrenca ali, é porque nenhuma casa espírita presta, é só a pessoa que presta. Nesse sentido, ela fica borboleteando, fazendo juízo de valor sobre o comportamento humano na casa espírita e não apreciando o corpo de doutrina que está colocado nos livros. Eu aqui, Marcelo Shoa, não acho nada. Já está achado na codificação. Eu estou trazendo aqui, a equipe técnica do Seridó projetou o livro espírita, digitalizado, mas é o livro espírita. Tradução de Noleto Bezerra, né? Também gosto bastante da de Guilhom Ribeiro, é a tradução da FEB, da Casa Máter do Espiritismo no Brasil. Esse é o protagonista da manhã. As observações de Allan Kardec. Eu aqui não acho nada. Então, a pessoa não entendeu esse recado e ela busca em pessoas a concentração de princípios doutrinários e os princípios doutrinários estão postos em livros, não pertencem a seres humanos, né? Mas aqui ele vai colocar um segundo grupo. Depois do primeiro, que é aquele que borboleteia, né, que só experimenta, que fica degustando aqui e ali, ele vai trabalhar um outro grupo que eu achei bem interessante. Esse segundo, eles veem mais do que fatos. Não absorvem, creem específica e pura e simplesmente as manifestações. Não. Existem os que veem no espiritismo mais do que fato. Aí vejam que interessante. Compreendem a sua parte filosófica. A pessoa participa do ESG, ela estuda, ela leu ali Gabriel Delane, ela leu Ernesto Bozano, né? Ela leu Charles Richer, isso para citar alguns nomes que protagonizam aspectos científicos da doutrina espírita. E ela entendeu que a compreensão de que a ciência espírita desenvolve a ideia de que nós somos espíritos e que, portanto, a sogra que eu eventualmente não gosto muito, ou o filho problemático, ou a esposa com dificuldades de saúde que eu preciso cuidar, o emprego difícil ou a falta dele, todas as vicissitudes da vida colocadas na questão 132 do Livro dos Espíritos, essa dinâmica de vida, ela representa a pedagogia da divindade para o meu crescimento espiritual. Ou seja, essa é a parte filosófica, filos e sofos, o amor à sabedoria. A sabedoria espírita, a de que nós somos espíritos, não são mais sistemas materialistas. A pessoa mergulhou nisso, ela compreendeu a parte filosófica. Vejam, admiram a moral daí decorrentes. Que sensacional o entendimento, né? A mensagem de Jesus: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Vejam, mais, e esse mais aqui não é com I, é sem I, M-A-S. O que é que significa isso? Isso daqui é uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todas as vezes num diálogo que alguém te apresentar uma proposição e colocar uma adversativa, ela vai te apresentar o outro lado da moeda. Agora, Allan Kardec está apresentando o outro lado da moeda. A propósito de compreenderem a parte filosófica e admirarem a moral daí decorrente, não a praticam. Aí, gente, isso aqui é para a vida, tá certo? A influência da doutrina espírita, a influência sobre o caráter deles, dessas pessoas, é insignificante ou nula. Está escrito aqui. Parte 2ª do item 28 do capítulo 3º da primeira parte do Livro dos Médiuns. Tudo bem? Não modificam em nada os seus hábitos e não se privam de um só prazer. Comigo é assim, falou é o super sincero, né? O avarento continua a sovina. Então, de repente, morre no planeta a cada 3 minutos um ser humano de fome.
e a gente não está nem aí. O avarento continua sovina, o orgulhoso se conserva cheio de si, né? Parece um pombo no cio, estufa o peito e fala verdades que são incapazes de dinamizar. O invejoso e o ciumento sempre hostis. Vejam, consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. E Allan Kardec nos classifica aqueles de nós assim como espíritas imperfeitos. Vejam que se tem os espíritas experimentadores e os espíritas imperfeitos, espírita deixou de ser um adjetivo. Passou a ser um substantivo. Ah, eu sou espírita, não quer dizer nada. O que você é? Você é experimentador? Você é imperfeito? O que você é? Porque tem um terceiro grupo, tá? Os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Ele entende o enrosco da dinâmica da casa espírita, ele entende as relações circunstanciais da sua existência terrena, ele entende, os companheiros de outras religiões têm um nome para isso, né? Propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Acho tão bonito isso, né? E a gente precisa entender que o propósito da divindade é que entendamos e pratiquemos e que conjuguemos o verbo amar. Aqueles de nós que agimos assim estamos convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira. Isso passa, como disse Maria, né? E Chico Xavier, muito doente, colocou ali no pé da cama. Isso também passa. Então, eles avançam na senda do progresso. Esses sim entendem que a caridade é em tudo a sua regra de conduta. Aliás, a palavra caridade é a palavra mais importante em doutrina espírita, não é nem reencarnação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é fora da caridade não há salvação, não é fora do Espiritismo, não é fora da verdade, não é fora da igreja, entendendo igreja como egrege, reunião de fiéis, ou seja, o centro espírita. Não, o meu filho, o meu marido, o meu tio, o meu cunhado, eles não vão para a casa espírita, eles vão arder no mármore do inferno, né? Ou então o espírita substitui o inferno pelo umbral, aí eles vão para o umbral. Não. É só o amor cobre uma multidão de pecados. Aqueles de nós que entendermos a dinâmica da caridade, seremos classificados, fomos assim classificados por Allan Kardec como verdadeiros espíritas. Então, porque tem o falso. Ou melhor, os espíritas cristãos. Porque dialogam com o princípio, com a máxima, com a verdade áurea trazida por Jesus, que é o amor incondicional. Por último, e não menos importante, o tempo é um corcel aqui, há, finalmente, um quarto grupo, que a gente poderia traduzir como o grupo dos fanáticos. São os espíritas exaltados. Vejam a crítica de Allan Kardec, como ela é dura a esse grupo de pessoas. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Porque a pessoa polariza, né? O exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo, e claro, o exagero, a doutrina espírita, como ela é, vamos dizer assim, dinamizada por pessoas, e aqui é importante estabelecer uma diferença entre espiritismo e movimento espírita. O espiritismo é o corpo de doutrina. O movimento espírita é como nós, seres humanos, dinamizamos a doutrina. Aqueles de nós que dinamizarmos numa confiança demasiado e cega nos espíritos, nós estamos incluídos, classificados, é uma taxonomia posta por Allan Kardec, como espíritas exaltados. Então ele incute confiança demasiado e cega. É aquela mensagem que chega numa reunião mediúnica, dita, né? Disse na reunião que ela foi transmitida pelo mentor espiritual da casa e a mensagem não tem nenhuma profundidade, ela cria alarde, ela cria dissensão, ela cria balbúrdia, ela não pode, se não traz coisas boas, vir de um espírito bom. Isso é colocado no capítulo 26 da parte 2ª do Livro dos Médiuns, não estou tirando da minha cabeça, mas a pessoa não analisa. Ela confia cegamente nos espíritos. São os espíritas exaltados, porque Allan Kardec nos ensinou que os espíritos são nada mais, nada menos que homens e mulheres que estagiaram por sobre a face da terra e gravitam entre nós. Ou seja, se você dá confiança demasiada a esses espíritos, você promove um exagero, né? Então, a reflexão e o exame são as ponderações. Allan Kardec ele diz que a gente precisa analisar a linguagem.
E aqui eu acho que cabe um ponto de observação, seria uma outra live só para tratar disso, mas a linguagem dos espíritos não é concordância verbo-nominal, não é erudição nas palavras, é o conteúdo. Nos lembramos de uma certa oportunidade em que mensagens ditas, né, terem sido produzidas pelo Dr. Bezerra de Menezes, pela pena do nosso querido Divaldo, e são mensagens apócrifas, são mensagens falsas, né? Contaminou listas de WhatsApp pelo movimento espiritista e fora dele. Mas se você observa com carinho, com acuidade, se você faz um exame profundo e uma reflexão comparando com as proposições do Dr. Bezerra de Menezes, que se coloca numa posição humílima, é assim que ele coloca, né? Uma posição paternal, nos trata com carinho filial, ele não vai nos incitar à expectação que não é construtiva, ele não vai nos convidar a um estímulo de nervosismo, a uma ansiedade demasiada. A mensagem do Dr. Bezerra de Menezes calafunda os nossos corações. Portanto, aqueles de nós que não observarmos as mensagens com esse tônus de reflexão, com esse exame, né, a fim de analisar e perceber se ali há algum absurdo, seremos aqueles classificados por Allan Kardec como espíritas exaltados. O entusiasmo, porém, não reflete, ele deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Vejam que são duras as colocações de Kardec. Graças à boa-fé que os anima, são iludidos pelos espíritos mistificadores e pelos homens que procuram explorar a sua credulidade. Então vejam que não basta estudar espiritismo, simplesmente o estudo como contato com o corpo de doutrina. É preciso refletir, é preciso ponderar. A palavra ponderação, né, é uma propriedade da física, a matéria tem massa, né? Então você consegue pesar, medir, ponderar, ou seja, avaliar. Tudo isso, esse volume de avaliações, com vistas à percepção de que nós somos espíritos e de que tudo aquilo que Deus constrói serve, está diametralmente associada à nossa felicidade. Bom, é com esse volume aqui de considerações e de reflexões que eu devolvo a palavra para a organização do evento.